Apresenta, então, beleza. Peraí, peraí que ainda não começou, acabei me atrasando um pouquinho. Peraí, agora começou. Opa, aí pessoal, bem-vindos ao Mitos Podcast, meu nome é Lourenço Frasato, hoje estamos aqui com o Cláudio Coelho. Cláudio, se apresenta o pessoal, fala o que tu faz e quem que você é. Olha, eu sou mais conhecida como Cláudia Moraes do que Ah, Cláudia. tá. Desculpa. Não, é porque é meu segundo nome, o Coelho, né? Ah, Mas tá. no ativismo o pessoal me conhece mais por Cláudia Moraes. Eu sou mãe de um adulto autista e tem algumas comorbidades associadas, como o toque, o distúrbio de sono, epilepsia. Sou mãe de um neurotípico, que é o artista da minha família. Ele é designer, é pintor, é fotógrafo, todas as coisas de arte ele gosta. Eu sou pedagoga, né, minha profissão, sou especialista na educação na perspectiva do ensino estruturado para o autismo e sou mestre em educação para a formação de professores. Sou palestrante, sou escritora e mais um monte de coisa que você está falando aqui, vamos falar muito. Mas as mais importantes são essas. E sou autora, né, de um perfil que se chama Autismo Feminino. E tem sido bem importante para mim esse perfil. Ah, cara, e me diz uma coisa, mano. O autismo é hereditário? Como é que funciona? Olha, a maior parte do autismo ela é de carga genética, sim. Mas Uhum. tem fatores ambientais que podem contribuir. Então, a gente tem que ficar de olho nas duas partes. Mas o maior número é por genética. Mano, como que a gente consegue, assim, como você falou, né, hereditário e tal, por genética e coisa do tipo, então como que a gente consegue saber quando alguém é autista ou não? Como é que é? Como é que funciona? Que desculpa, tá? Como eu te falei, eu não sei de nada, então Não, desculpa se mas eu a fiz gente alguma vai pergunta errada. desvendando esses mistérios, pode ficar tranquilo. Olha, não tem um exame específico clínico. Então, ninguém pode falar assim, fiz uma tomografia e descobri que sou autista. Não tem. O autismo, o autista deve ser diagnosticado por um psiquiatra ou uma neurologista que vão fazer testes para conhecer o perfil da pessoa. Então, uma entrevista com os pais, olhar mesmo aquela criança no seu escritório, como que ela se manifesta através dos boletins da escola, né? Boletins não, das avaliações que os professores fazem. Então, tudo isso contribui. Assim, cara, Teste específico. isso é meio que até um pouquinho parecido com o TDAH. O TDAH é a mesma coisa. Sim, eu tenho o diagnóstico recente, né, de autismo. E a minha psiquiatra, ela me pediu um teste para TDAH. E eu fui fazer, mas não deu TDAH, deu superdotação, que também pode se associar ao autismo. E a gente chama de dupla excepcionalidade. É o autismo ou o TDAH, autismo com a superdotação. Mano, eu não conhecia aqui, eu não sabia que tinha essa de dupla personalidade. Eu não sabia. Da hora, da hora. Excepcionalidade. Excepcionalidade, foi mal, errei a palavra. Dupla personalidade também tem. É diferente, é diferente. Mas tem a dupla personalidade? Já vem com autismo ou é uma coisa diferente? Não, são condições associadas, né? Se associam. A superdotação, ela é genética também. Então, o gene, aquela sortezinha que você tem. Mas quando você tem esse diagnóstico, tanto do autismo quanto da superdotação, você começa a avaliar os seus parentes. E, assim, depois que eu vi, eu tenho muito parente que tem característica, mas aqueles mais antigos, sabe? Com quem eu convivi mais. Só que naquela época não se falava nem em autismo, né? Quanto mais em superdotação. Então, o pessoal não foi diagnosticado. Mas por que você acha que naquela época o pessoal não falava muito? E por que você acha que começaram a falar só agora? Sendo que sempre teve, né, mano? Por que só agora que o pessoal começou a falar sobre problemas, né, neurodiversos e coisas do tipo? Até o TDAH também tá crescendo nisso daí, tá ligado? Olha,
o autismo ele foi nomeado em 1942 para 43. Então, não é tão antigo assim. As pessoas de antes, elas eram diagnosticadas como esquizofrênicas, como loucas mesmo, às vezes ficavam em manicômios, né? As famílias não davam muito conta, e o número também era menor. Quando meu filho, por exemplo, foi diagnosticado, era 1 a cada 10 mil nascidos. Nossa, Hoje nós estamos com 1 a cada 44 nascidos. Deus, mas por que tu acha que aumentou tanto, tá ligado? Olha, são vários fatores. O diagnóstico hoje em dia é mais fácil porque tem mais profissionais que entendem sobre o autismo. Antigamente era muito difícil você achar um especialista. Também por fatores ambientais, que podem aumentar até os sintomas. Então, as pessoas acabam procurando mais, né? E acredito que, numa parte mais assim, da minha personalidade, é que nós estamos numa mudança, né? Dentro do próprio planeta. Aí você falou até do TDAH, de outros que têm aparecido também. A gente passou uma época difícil de pandemia e tal, e muitas pessoas apresentaram transtornos. Você podia dizer que elas não tinham? Elas tinham, mas elas davam conta. Num momento de estresse como esse, aí você acaba indo buscar. Eu mesma fui, porque eu fiquei muito ansiosa. Eu já tinha tido piques de ansiedade antes, mas dessa vez eu falei, não, tem alguma coisa a mais. Aí eu tenho, né, a ansiedade e a depressão, e eu comecei a ter crise de enxaquecas constantes. E isso tudo também por esse estresse de ficar em casa o tempo inteiro. Quer dizer que eu não nasci autista? Não, quer dizer que o meu diagnóstico foi muito tardio, porque eu fui dando conta, né, na vida de sintomas e os médicos nem desconfiavam. Então, eu tive várias coisas que os médicos poderiam ter se atentado, mas que não associaram ao autismo, tipo a ansiedade, a depressão, fibromialgia, eu tive depressão pós-parto, eu tive síndrome do pânico, e eu fui vencendo essas coisas isoladamente. Só que chega numa hora da sua vida que você não dá conta mais. Aí essa hora é a hora da busca do diagnóstico, uns mais cedo e outros mais tarde. Só que quanto mais cedo, melhor. Exatamente, mano. Tu recomenda a pessoa ir buscar um diagnóstico a partir de quantos anos? Não, eu recomendo aos pais que Ah, perceberem não, claro. características já procurarem. Se a pessoa está mais velha e percebe essas características, aí vai depender muito do jeito dela. Porque Uhum. vai ter gente que vai ter essa introspecção que você tem depois do diagnóstico, como que vai ser minha vida agora? Vai mudar? As pessoas vão mudar comigo? Como é que é? E tem aquelas que não, eu vou falar, porque eu quero correr atrás de um tratamento, eu quero que as pessoas me entendam mais. Então, vai depender de cada pessoa. No meu caso, eu já tinha uma vida, né, no autismo, porque meu filho tem 34 anos. E aí as pessoas me perguntam por que que eu não desconfiei antes. Uhum. E o autismo que eu estudei e o autismo do meu filho é o autismo masculino. Ele é um pouco diferente do autismo feminino. E eu acho que eu fiquei tão envolvida nas demandas dele que eu não dei conta das minhas. Eu achava que era o que a gente chama de fenótipo ampliado, que é a família tem características, mas não fecha quadro. Sim, sim. Achei que eu estava nesse fenótipo, mas não, fui procurar e realmente era o diagnóstico. Agora, a maioria das pessoas adultas que eu conheço e que eu vejo falando, elas falam em libertação depois do diagnóstico, Sim. porque elas se entendem mais, elas começam a perceber que aquelas coisas que as pessoas falam, é esquisita, não sei o quê, são características do transtorno e elas acabam assumindo mais quem são. E isso é que é a libertação, é você ser realmente quem você é.
Cara, eu entendo muito. Por exemplo, eu sou diagnosticado com TDAH desde os meus 5 anos de idade, tá ligado? E eu já cresci com isso. Eu já, tipo assim, eu basicamente fui criado com TDAH. Mas daí, eu converso com pessoas sobre TDAH o tempo inteiro. E a maioria não tem diagnóstico. Depois a galera pega o diagnóstico e fala, mano, eu finalmente entendi tudo. Entende? Entendi o porquê disso, 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 disso. E é por isso que é importante a galera pegar o diagnóstico. Tem muita galera que fala, pô, se eu não pegar o diagnóstico, então eu não tenho. Não é assim que funciona. Não, não é assim. E esse é o problema da sociedade. Você acaba tendo, né? Mas sem a sua aprovação. A nossa aprovação é que é o importante. Você se entender dentro daquela sintomatologia toda. Falei que ele ia aparecer. De boa, de boa. Dentro daqueles sintomas, né? Você perceber que o que você tinha era um sintoma do autismo ou da superdotação, uma necessidade, um déficit seu. Não era porque você queria, é porque é de acordo com o que você tem. É muito importante, principalmente na época de escola, né? Porque precisa de muita adaptação. Para algumas precisam de muito, para algumas precisam menos. Mas, por exemplo, você que falou que cresceu com o TDAH, pensa se você não tivesse esse diagnóstico, como que as suas professoras iam lidar com você? Seria muito mais difícil. E a escola é quem nos apresenta para a sociedade junto com a nossa família. A escola é quem nos forma para a nossa vida profissional. Então, tudo isso faz diferença. As pessoas que sentem, né, os sintomas do transtorno, mas elas não conseguiram o diagnóstico, elas são muito mais tímidas, elas não gostam de falar com os outros sobre esse assunto, justamente porque elas não se apropriaram. Quando você tem o diagnóstico, você se apropria daquilo. Mas precisa haver aceitação também. Aí é do indivíduo que se aceita mais ou menos. Cara, e me diz uma coisa, eu não sei porquê, mas eu já ouvi falar que pessoas autistas não gostam de ser chamadas de autista. Isso é verdade? Como é que funciona? Eu ouvi falar isso, eu não sei porquê, eu realmente não entendo. Mas eu queria saber se é verdade. Não. É por conta que eu acredito muito que é por conta daquela coisa da galera muito usar a palavra autista de modo muito feio e coisa Não, do isso tipo. sim, isso é Daí, próprio. então, daí eu acho que a galera que não é autista e coisa do tipo, pensa, eu acho que eles não gostam de ser chamado disso, entende? Eu acho que é por isso. Eu não gosto de ser chamado de pessoa com autismo. Eu gosto de ser chamada de pessoa autista. Sim, sim. Mas se você me chamar de autista, não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, a pessoa virar para um político, esse cara é um autista, porque ele não está ligado no que ele precisa fazer, ou ele não está nem aí para o povo, isso não é autismo. Então, está errado. Houve um caso de um comediante que fez um stand-up só falando sobre autismo e de uma maneira muito pejorativa. Hoje hoje eu vi, né, que ele foi condenado. Tem 2 anos esse fato. Então, é crime você usar indevidamente. Ainda mais dessa maneira que ele usou, que foi muito apelativa. Então, tem que ter um certo cuidado. E a gente precisa também procurar falar os termos corretos, né? Porque às vezes a pessoa não gostou, foi disso. Não estava correto o que você falou. A pessoa com autismo, vai ter gente que não vai gostar. Até pouco tempo se falava em síndrome de Asperger ou Asperger, que é o autismo nível 1, que também já foi chamado autismo leve. E hoje em dia ninguém mais quer falar que tem síndrome de Asperger. Até porque o Hans Asperger, quem denominou esse tipo de autismo, ele fez parte do nazismo. Então, tem uma história de que ele usava as crianças autistas para aquelas pesquisas que eles faziam, né? Para propagar a eugenia também, então mandava dizimar os autistas.
Ele fez uma coisa muito boa, que foi denominar esse tipo de autismo, que é o autismo nível 1. Mas depois ele jogou tudo por terra com esse tipo de atitude de apoiar o nazismo. Então, aí, sim, muitos autistas não gostam que fale em síndrome de Asperger. Cara, e me diz uma coisa, você falou do nível 1 e tudo mais. Eu ouvi falar já que existem níveis de autismo, né? Quais são e qual que é o mais prejudicial, assim, para a vida de alguém? Se a pessoa não se tratar, obviamente. Olha, a gente chama de transtorno do espectro autista. Sim. Transtorno é porque vai do mais leve até o severo mesmo. Agora, com essas novas terminologias, ficou definido, para que tenha também um entendimento mais fácil, nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. O nível 1 precisa de menos suporte, então é um cara que dá conta de viver em sociedade. É lógico que tem alguns problemas que ele vai ajustar de alguma maneira, com terapia, com medicação e tal, mas ele dá conta de interagir dentro dessa sociedade, de trabalhar, de estudar, de se casar. Tem o autista de nível 2, que precisa de menos suporte, né? Aliás, ele precisa de um pouco mais de suporte que o nível 1. Mas muitos também dão conta de trabalhar, de estudar e fazer as suas coisas, seus tratamentos, e outros já não. Então, o autismo é de cada indivíduo, né? Então, generalizar é muito difícil, mas estou tentando aqui. Os autistas nível 3 de suporte são aqueles que demandam mais. Eles têm uma dificuldade maior na fala e alguns não falam, outros falam, mas falam pouco. Tem mais condições associadas, como eu te falei, no caso do meu filho, são 4 condições associadas ao autismo. E essas condições, elas trazem sofrimento, toque, síndrome, distúrbio de sono, epilepsia. Isso tudo traz um sofrimento para a pessoa que precisa ser tratado. Então, o nível 3, ele vai demandar mais terapias, mais medicações, no caso, se precisar dessas medicações para as associações, porque para autismo mesmo não tem medicação. Você trata essas condições associadas. Então, o 3 acaba tendo uma necessidade de mais suporte. Acho que eu consegui explicar, né? Não, você explica de boa, você explica de boa. E meio que já era de se esperar mesmo, né? Que primeiro não ia precisar tanto suporte quanto o 3, que precisa de mais. Isso já era meio de se esperar. Até por conta que vai crescendo, né? O errado é que as pessoas falam assim: ah, nível 1 é leve, né? Você não tem tanto problema. Isso não é verdade. Você tem muitas dificuldades e que são suas também, que às vezes junta com a sua personalidade, junta, por exemplo, no meu caso, com a superdotação, e ainda tem as condições associadas ao autismo. Então, isso também, às vezes, pesa. Não, é errado achar que o autista leve, ele não precisa de adaptações, que ele não tem direito a usar a lei da pessoa com deficiência, ele tem esse direito, e a usufruir desses direitos, tipo um estacionamento, a carteirinha do autista, que agora tem também, desconto em carro, tudo isso o autista tem direito, e muitas pessoas acham que por não ser um transtorno visível, que o seu é pouquinho, então aguenta aí, né? Não, mano, eu entendo. É que. Não, mano, tipo assim, é o seguinte: mano, se a pessoa tem, entende? Não importa se é pouco, não importa se é muito, a pessoa tem. Então a pessoa, obviamente, vai ter o direito de ter todos os benefícios que uma pessoa que tem autismo vai ter, entende? Mas Eles não, têm a mesma lei e tudo mais. você pode até falar que isso é lógico, mas nem sempre é assim que acontece. Olha, eu já ouvi cada bobagem em fila. Eu faço o seguinte: quando eu estou bem, eu prefiro utilizar a fila
dos típicos. Uhum. Agora, tem dia que eu não estou bem, que eu estou com ansiedade, ou que eu estou com enxaqueca, ou que eu estou com meu filho, ou fazendo alguma coisa para ele, que eu tenho que voltar rápido. Aí eu vou usar a fila preferencial, mas sempre tem um que fala alguma coisa, que joga uma piada, e alguns autistas agora estão preferindo sair com os cordões de identificação. Tem o cordão do autismo, que é um com peças de quebra-cabeça, e também tem o cordão do girassol, não sei se você conhece. Não. Esse cordão do girassol, ele é mundial para pessoas que têm deficiências não visíveis. Uhum. Então, chega num aeroporto, por exemplo, que precisa de uma prioridade e a pessoa está com esse cordão, eles já vão trazer uma cadeira para você, eles já vão te atender mais rápido, vão te passar numa fila. Então, esse cordão ajuda a dar essa velocidade nos atendimentos. E os autistas estão se apegando nisso até para você não ter que ficar se justificando toda hora, em fila e tal. Alguns colocam a carteira do autista nesse cordão para que fique ainda mais visível. Eu acho isso chato, mas às vezes é necessário para você evitar aborrecimentos maiores, né? E Sim. também vai depender de cada pessoa. Uma vez eu estava numa fila, e dessa vez estava com meu filho, e eu nem tinha diagnóstico ainda. Mas aí veio uma senhora e virou para mim, ela ficou me olhando muito, né? Depois ela virou para mim e falou assim: aqui é fila de idoso. Aí eu falei: não, aqui é fila preferencial. Aí ela ficou quieta. Daqui a pouco ela voltou. Você está grávida? Aí eu falei: não, senhora, eu estou gorda mesmo. Aí ela ficou me olhando assim. Mas gordura não é deficiência. Eu falei: em alguns casos é, quando ele é mórbida, né? Que não é Exatamente. meu caso, graças a Deus. Aí ela virou e falou assim: não, mas você não podia estar nessa fila. Eu falei: posso estar nessa fila, esse aqui é meu filho, ele é autista, eu estou com ele. Então, se eu não tivesse um bom humor para levar essa situação, eu tinha discutido com essa senhora, tinha tido um problema, e ali eu não estava nem para mim. Ele é nível 3, né? Ele demanda muito mais suporte que eu, e ela não conseguiu perceber. Uhum. Sim, Se sim. eu falasse que era para mim. Então, Cara, esse tipo de coisa acontece e é chato às vezes. Cara, eu fico feliz pelo menos se você usar o bom humor, tá ligado? Por conta que eu acredito que se você fosse grossa com cada pessoa que já foi grossa com você, meu Deus do céu, eu acredito, mano, que você deve passar por muita situação chata, mano. Eu acredito muito. Eu não sei porquê, mas tem muita gente que não consegue entender, tá ligado? Eu não sei porquê. Por que você acha que hoje em dia as notícias sobre autismo e coisa do tipo tá sendo divulgada de uma maneira é, amplamente. Como que eu posso dizer? Peraí, você acha que está tendo uma boa divulgação do autismo hoje em dia? Acho que essa é a pergunta certa. Você acha que está tendo uma ótima divulgação ou ainda está faltando? Ou ainda está Não, fraca? eu acho que aumentou bastante. Depois que Uhum. foi criado o Dia de Conscientização Mundial e que esses números também de incidência estão ficando cada vez menores, né? Porque foi diminuindo ao longo dos anos. Aí se fala mais, mas a consciência, a conscientização do transtorno é mais difícil. E é assim, é um processo destruir esse capacitismo, né, que as pessoas têm de achar que o deficiente não é capaz, que é um coitadinho e todo esse tipo de coisa, e criar uma nova visão. Infelizmente, os homens, eles aprendem na força da lei. Sim. Aí depois passa a ser comum para você cumprir a lei e você interioriza isso, que eu acho que já aconteceu com muitas sociedades que a gente tem por aí. No Brasil ainda não se deu isso. Então a gente está ouvindo falar mais de autismo, mas ao mesmo tempo tem muita gente falando bobagem. E assim,
eu acho que dentro da causa da deficiência, os pais de autistas são muito ferrenhos. E eles brigam mesmo, e falam uma besteira, eles fazem se retratar. E agora eu acho que as pessoas estão começando a se ligar nisso e a ficar com medo. Porque enquanto não se retrata também, é problema. Esse humorista, por exemplo, ele não se retratou de jeito nenhum, ainda fez mais graça e difamou pessoas ali que estavam pedindo para que ele não falasse aquele tipo de coisa. E o que aconteceu? Perdeu um processo. É lógico que ele vai recorrer, mas se fosse há uns anos atrás, ia falar, isso é bobagem, deixa para lá. Né? Hoje em dia, não. As pessoas elas querem que você se posicione de uma maneira correta, tanto com a deficiência quanto qualquer causa de minorias. Você falar contra minorias, além de tudo, é covarde. Sim. É uma covardia. Esse humorista ele foi, sim, covarde a um ponto extremo. E eu acho que a gente só muda assim, cumprindo lei. Mano, eu concordo. Infelizmente, é só cumprindo lei, né, mano? E não metendo na cabeça da galera o que é certo ou não. Infelizmente. As pessoas podem até achar assim, é uma bobagem, é uma brincadeira dele. Mas quem vive o dia a dia, quem vive o transtorno, é muito pesado para alguns, né? Para outros já levam numa melhor. Então, é respeitar o outro. Se ele sofre, você tem que ter esse respeito. Se ele não sofre, você também precisa respeitar. Eu acho covarde as pessoas que fazem esse tipo de coisa. E não é engraçado. Há uns anos atrás, a MTV estava no auge dela e ela fez um programa que era altamente capacitista e se chamou Casa do Autista, para fazer uma paródia com Casa dos Artistas, era Casa dos Autistas. Os pais se mobilizaram, teve processo sim, eles tiveram que se retratar, eles tiveram que fazer um programa sobre autismo, não ficou barato. Então, só assim que as pessoas vão aprender aqui. Se você não respeita por você mesmo, tem uma lei que tem que cumprir. O autista ele entra com a Lei 12.764, de 2012, que é a Lei de Proteção aos Direitos, e ele entra na lei da pessoa com deficiência. Cara. Pesa, né? Se você agir contra a lei. Cara, pelo menos tem lei, né, mano? Pelo menos tem lei que ajuda. É melhor do que não ter. É melhor. Tinha, né? A lei da pessoa autista é de 2012, tem 10 anos, né? E não tinha. E os pais, eles sofriam muito porque não tinha onde procurar. Não era nomeado pessoa com deficiência, foi a partir dessa lei. Então, mesmo que ela não seja cumprida na sua íntegra, é um marco histórico e é a nossa ferramenta. Então, se você é pai e mãe de autista, imprima essa lei, todo lugar que você vai, você tem direito de usá-la. Cara, e me diz uma coisa, você acha que as leis para autista e tudo mais, você acha que tá, como que eu posso falar? Caralho, desculpa a palavra, você acha que tá todo, como que eu posso dizer isso? É que eu esqueci, não é que eu esqueci, eu não sei dizer a palavra certa. Você acha que tem todas as leis que estão ali são todas as leis que os autistas mereciam? Ou você acha que eles mereciam mais leis? Você entendeu a pergunta? Eu acho que não é que merece mais lei, merecia que fosse cumprido. Merecer não. Tipo assim, você acha que deveria ter mais algo? Você incluiria mais alguma lei? Teria mais alguma lei que você incluiria? Eu acho que não teria necessidade se as pessoas cumprissem aquilo que é básico, né? Exatamente. Só que não cumprem. Então, vão se fazendo cada vez mais leis para cumprir coisas mínimas que já podia ter sido cumprida lá com as outras. Eu não acredito que tenha que haver
muitas leis, mas tem que haver política pública efetiva. E respeito. Aquela que se respeite mesmo. O Brasil é um país que tem as leis mais lindas do mundo e que contemplam mais as pessoas, mas é um dos países que menos executam. Sim. Então, eu acho que fazer mais não vai adiantar se não for executado. Sim, sim. Não faz sentido. Até por conta que o Brasil, né? As leis no Brasil é aquilo, né? Nada resolve, nada funciona. É assim que funciona aqui no Brasil. A gente está aí para lutar por causa disso. Eu faço parte da militância do autismo já tem muito tempo, tem quase 30, não, tem uns 25 anos para mais. 25, isso mesmo, 25 anos. E já mudou muito. Há Sim. 25 anos atrás não tinha nada de nada. Hoje, pelo menos, a gente tem essa lei e a gente tem também meios de buscá-la. Por exemplo, a Onda, que é a associação que eu trabalho. No site da Onda, existem vários e-books que você pode baixar gratuitamente. Na área de educação, na área da saúde, na legislação. O nosso último e-book foi sobre a legislação. E o nosso conselho jurídico, através da doutora Carolina Lopetegui, além dela nomear todas essas leis e colocar ali as conceituações e todos os parágrafos e alíneas, ela deu vários exemplos de como utilizar. Então, ali você tem formulários para preencher, se você precisar. Você tem como fazer um boletim de ocorrência, que ela ensina também. As leis de inclusão, como acessar a escola, como acessar o Ministério Público. Então, essas informações, elas são importantíssimas. E há 25 anos atrás, por exemplo, a gente não tinha nada disso. A gente já cresceu bastante, precisa crescer mais. Com certeza. E, mano, e me diz uma coisa. Nas escolas, assim, como que antigamente eles falavam sobre o aspecto autista, tá ligado? Por conta que eu penso o seguinte, por exemplo, eu tenho TDAH, né? Eu já sou diagnosticado, e mesmo diagnosticado, minha mãe, ela teve que batalhar demais. Minha mãe, ela teve que batalhar muito para falar, ó, quem tem TDAH precisa ter prova mais fácil, precisa disso, disso, disso. E mesmo assim, ela teve que batalhar, mesmo com o diagnóstico, por conta que não tinha lei para TDAH e coisa do tipo. Eu só fui criada a lei para TDAH agora há pouco. Faz uns 3 anos, o ano passado, esse ano até. E daí eu queria saber como que era antes, como que as escolas lidavam com isso antigamente, e você acha que estão lidando bem agora? Como é que está funcionando hoje em dia? Olha, antigamente, vou dar outra vez o exemplo do meu filho. Se eu ia nas escolas e quando eu falava que ele era autista, não tinha vaga para ele. E eu não podia falar nada porque a escola podia não aceitar. E ele acabou estudando numa escola especializada, que foi uma bênção, e eu agradeço muito dele ter estudado nessa escola, porque até pelo nível de suporte dele, ele precisa de um ambiente, às vezes, mais restrito. Eram 2 professoras por turma, as turmas tinham até 5. Tinha turma que tinha 1, 2 crianças, de tanto o suporte que elas precisavam. E aí, quando a pessoa não conseguia ir para a escola regular, ela acabava indo para a escola especializada. A partir de 2005, não pôde mais ser criado escolas especializadas, que tenham verbas de governo, inclusive. Mas por quê? Então, por que se colocou todo mundo para a inclusão? Aí é o que você me perguntou se funciona. No meu ver, não funciona. Cara, Não tem funcionado. Uma minoria está conseguindo se dar bem, mas a maioria das escolas não está capacitada, a maioria não tem um ambiente adaptado para qualquer tipo de deficiência, não só para o autismo, não sabem como adaptar materiais pedagógicos, não sabem como fazer as adaptações de currículo.
não sabe como manejar comportamentos. Então, como que a gente pode dizer que isso está bem feito? Não está. Ah, cara, eu imagino o seguinte, se tem Mas, pessoa... sim, desculpa te interromper, Não, mas então, trabalhe por isso, para que todas as pessoas que queiram estar na educação regular, elas possam estar. Os pais que desejarem que seus filhos estejam, tudo bem, mas eu sinto muito que nós tivemos a oportunidade de escolher se a escola especializada poderia continuar e a maioria disse não, o que lesou muitas pessoas que precisavam desse ambiente mais restrito. A minha fala não é de exclusão, mas de adaptar para passar para a escola regular. Tem alguns que precisam de um período em que se dê mais atenção, que o professor não pode dar com 30 na mesma sala. Aí se fala em mediação, mas a luta que é para se conseguir um mediador, as crianças ficam mais tempo em casa do que na escola, porque não tem mediador. Aí isso é solução? Não é. Eu acredito que se houvesse a oportunidade de se optar, não deu certo aqui na regular, posso optar pela especializada? Posso. Começa um trabalho forte nessa especializada para mais cedo possível essa criança fazer a transição para regular. Seria uma ponte de uma para outra. Não é o que no Brasil se pensa. Ah, só tem que ser um. Escola pode ser em qualquer lugar, você aprende em qualquer lugar, desde que esse lugar esteja apropriado para você. São os espaços escolares que eu gosto de defender, porque as pessoas também têm aquela coisa de normatizar tudo, né? Então, a escola tem que ter para 30 crianças, tem que ter 30 carteiras, tem que ficar dessa parte, tudo muito, assim, maciço, né? E as pessoas precisam ter a sua visão de indivíduo. Aí fica massificado demais. Por isso que eu acredito que não é só na escola que se aprende, a gente tem que fazer novas propostas. E o nosso ensino, ele é muito engessado. sim, sim. Eu acredito que a gente peca bastante nessa coisa de a gente quer a inclusão em tudo, só que a gente tem que perceber o quê? Tem pessoas que precisam de algo mais especial, tá ligado? Precisa de algo mais... Não é assim para sempre também. Às vezes a Exatamente. pessoa tem um período em que ela está com mais crises sensoriais, ela está mais sensível, ela está com mais problemas de saúde, ela toma mais medicação, mas chega uma hora que não precisa tanto. Então, essa maleabilidade em você poder usar todos os recursos é que é importante. E no Brasil, infelizmente, é assim, tudo tem que ser desse jeito ou tudo tem que ser daquele jeito. Não tem um meio termo, entendeu? Aí a gente fica atendendo uma camada pequena, seja dos dois lados, tanto se escolhessem, só vai ter escola especializada. Teria uma população que não seria atendida, porque nem precisava daqueles recursos todos. E agora, todo mundo na inclusão tem uma população que, às vezes, não consegue ir, ou vai para não aprender. Muitos falam assim, ele vai para socializar. O papel da escola não é só o de socialização, é de prover vida acadêmica. E essas pessoas não estão tendo. Às vezes você entra numa sala com uma criança autista, então as crianças típicas todas fazendo seus trabalhinhos e o autista isolado lá no canto. Ele não gosta, ele não faz. Não, eu que não tenho ferramenta para fazer ele gostar. Eu que não sei ensinar. Aí a criança fica ali perdendo tempo. É isso que a gente tem que ver. Eu não sou contra a escola inclusiva, mas eu gosto da escola inclusiva bem feita, com professores bem capacitados, com mediadores dentro da sala de aula, com um currículo adaptado. Isso sim é inclusão e é lindo. Agora, só discurso não dá.
Eu entendo, eu já tive nessa situação aí que você falou, tá ligado? Que é quando todo mundo tá fazendo tudo. Foi aí que eu desisti. Eu basicamente desisti de aprender na escola. Por Aham. conta que, a partir de uma certa idade, na minha cabeça, chegou o pensamento, mano, o professor não vai parar a aula para me ensinar. Entende? Ele tem todo mundo aí. Se ele parar para me ensinar, todo mundo vai ficar puto comigo. Entende? Então o que eu posso fazer? Já que eu não consigo aprender, então eu desisto. Então, nem vou mais entregar nada. Que se dane. Entende? E é assim que eu acredito que seja, assim. Que é aquela coisa de, mano, você fica observando todo mundo fazendo, você pensa, mano, eu queria conseguir fazer. Entende? Mas daí você E pensa, mano, muitos autistas largam a escola também por causa disso. E superdotados também, porque, embora as pessoas já achem assim, é muito inteligente, vai dar conta de tudo. Não dá, tem que ter adaptação, sabe? E a maioria dos professores, embora tenham boa vontade, não sabendo, fica difícil para eles, né? Não estou aqui crucificando professores, não. Eu acho que o nosso governo é que tinha que estar um pouco mais preocupado com esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, não estão, né? Então, a população sofre. uhum. Cara, e me diz uma coisa. Qual que é? Por exemplo, eu vou, mas desculpa usar o exemplo do TDAH, mas é um exemplo que eu uso. Por Fica à conta, vontade. por conta que o TDAH e o autismo meio que estão ligados, né? Eu percebi uma coisa, que é muita gente que fala de autismo fala de TDAH também. Então, eu É acho que. porque pode estar associado, igual eu te falei. Uhum, Se você tivesse autismo e TDAH, iriam dizer também que você tem dupla excepcionalidade, como eu. O meu é o autismo e a superdotação. Então, esses temas caminham muito juntos, porque eles podem se associar ao autismo e ao TDAH. uhum. Então, eu vou usar mais um exemplo disso, que é o seguinte: no TDAH, tem aquelas profissões que são perfeitas para quem tem TDAH. A galera com TDAH é perfeita para escrever, para atuar, para ser artista, sabe? Para ser livre, para fazer o que quiser e coisa do tipo. E eu queria saber, existe isso também no autismo, as profissões perfeitas para alguém que é autista? Eu não acredito na profissão perfeita porque é autista. Eu acredito Sim. na profissão perfeita para o que você gosta. Autistas, por exemplo, eles, alguns, né, têm um hiperfoco em organização. Uhum. Então, para trabalhar, por exemplo, num supermercado estoquista, é ótimo, se ele gostar daquilo. Mas se ele não gostar, não tem jeito. Aí vou te dar uma outra profissão. Falam que no Vale do Silício, nos Estados Unidos, a maioria dos autistas trabalham lá, porque são mentes voltadas mais para as áreas tecnológicas, né? Mas eu, por exemplo, sou autista e eu não entendo nada de área tecnológica, nem nunca gostei. Então, se eu tivesse que trabalhar no Vale do Silício, ia ser um suplício, para falar bem certo. Aí depende de cada pessoa, o seu gosto, mas sempre pegando esses pontos fortes dos autistas para que ajude a desenvolver nesse trabalho que ele quer, que ele gosta. Aí sim é bacana. Não sei se você viu um filme, acho que era o Contador, né? Eu Que vi era do o Ben rapaz Affleck. autista e olha as habilidades que ele tinha e que ajudavam, né? Uhum. Teve uma vez que eu vi também uma quadrilha foi desbaratada nos Estados Unidos por causa de um funcionário autista. E começou a ver padrões naquelas planilhas e que não estavam sendo desviado o dinheiro da firma. E aí ele mostrou para o chefe dele que estava acontecendo aquilo ali e pegaram uma quadrilha que estava levando muito, muito dinheiro. Então, aí sim, pegou essa característica positiva dele, levou para o mundo do trabalho e ele se desenvolve. Agora, querer, por exemplo, que uma pessoa como eu, que não tem nada a ver com informática, lide com informática, porque é autista, tem uma mente mais. É, seria da parte mais das exatas, eu não sou, não tem nada a ver com as exatas. Cara, e falando de qualidade, né, que você tinha falado, quais que são as qualidades assim que se destacam no autismo? A gente sabe que varia muito, varia de pessoa para pessoa, mas eu acredito
que há aquelas qualidades que, tipo, a maioria, assim, se destaca, tá ligado? Ou não tem? Eu acho muito legal o hiperfoco, se Uhum. trabalhar com esses hiperfocos também, porque quando a pessoa tem um hiperfoco, ela vira um expert naquele assunto. Sim. Ela só quer falar disso, ela só quer estudar isso, então ela fica aquele super profissional, né? Você vê muitas crianças com autismo gostam de dinossauros. Aí você vai É. conversar com eles sabem todos os nomes científicos, sabem tudo. Isso é bem bacana. Na Eu amava escola, dinossauro. Eu oi? amava Eu era apaixonado por dinossauro, Então, mano. tá vendo? Mas muitos autistas adoram. Aí eu acho legal a escola poder trabalhar com isso, porque vai chegar muito mais fácil nessa criança. Vai chamar ela para gostar. Se o seu professor, que você falou que acabou até desistindo, chegasse para você e falasse assim, Lorenzo, agora a gente vai fazer uma prova de matemática, mas aqui tudo sobre dinossauros. Aí Os sim. problemas vão ser sobre dinossauros, nós vamos contar os dinossauros. Não ia ser legal para você? Você não ia querer Claro. fazer aquilo? Fica com vontade, ia ser divertido. É isso. Os autistas têm facilidade em reconhecer padrões, isso também é legal. O Gabriel resolveu mudar todo o quarto dele agora. Você está dando muito barulho? Não, tá de boa. Deu pra ouvir as batidinhas, mas tá de boa. Eu não Tá de sei o que boa. ele resolveu. Ele estava dormindo quase na hora que a gente começou a conversar. Mas, voltando ao assunto das qualidades que você falou, eu acho que o hiperfoco é bom. O reconhecimento de padrões é bem bacana também. Deixa eu ver o que é mais. Autistas têm uma sensibilidade também mais aflorada. Então, perceber algumas coisas para alguns é mais fácil. No meu caso, por exemplo, que mescla muitos sintomas, né, da superdotação e do autismo, a minha sensibilidade é super aflorada. Então, isso também me ajuda dentro da minha profissão. Então, tem bastante qualidades. O problema é que as pessoas elas se apegam muito nos déficits para poder impedir que o autista chegue em determinados lugares. Então, a gente precisa parar de enxergar pontos fracos e investir nos pontos fortes. Uhum. Cara, pra você, como que é ser a mãe de um garoto autista e coisa do tipo? Como que foi pra você? Tipo, por conta que você não era diagnosticada antes, tá ligado? Então, como é que foi? Então, talvez até por isso, né, eu tenha entendido melhor para poder lidar com ele, embora não soubesse. Mas Uhum. a palavra da minha vida é aprendizado, porque eu aprendi muito como pessoa, né? Eu me modifiquei muito como pessoa e toda a minha vida profissional eu me voltei para esse lado, para estudar, para poder ajudar, além dele, outros autistas e outras famílias. E também fui para o lado do ativismo pelo mesmo motivo. Então, isso me fez crescer muito como pessoa. E até em relação à minha escrita também. Eu tenho um livro de coautoria com a doutora Viviane de Leon, que fala sobre atividades estruturadas para a TEA, para o ensino, né? E que, assim, não imaginava que eu ia começar a escrever. Aí tem capítulos em mais 3 livros, e agora vou lançar o meu segundo e-book pela Onda, falando também sobre autismo. Então, foi um crescente para mim, tanto na minha parte pessoal quanto na minha parte profissional. Ah, mano, da hora, mano. Cara, deve ser bem legal, mano. Por exemplo, eu vou ter um filho com TDAH, tá ligado? Por conta que é assim mesmo, né, mano? É sempre eu tenho ou não tenho, é tipo 50-50, sabe? Então, mas eu acho que eu provavelmente vou ter um filho com TDAH, então vai ser muito divertido ver isso, entende? Vai ser muito divertido ver ele crescendo, ele passando por essa mesma coisa que eu. Tipo, mas Eu já passei muitas coisas difíceis, como passei muitas coisas engraçadas também. E o que eu te digo é que eu não abriria mão de jeito nenhum. Tem gente sim. que fala assim, eu queria tanto que tivesse a cura logo. Eu sei de todas as dificuldades, mas eu acho que a cura iria
deu uma perda para a humanidade nas suas diferenças, porque pessoas muito, muito especiais deixariam de ser autistas para serem típicas, e esses talentos extraordinários e essa riqueza individual, pessoal, ia ficar escondido. Então, se falassem para mim assim, você gostaria de ser curada do autismo? De jeito nenhum. Você gostaria de curar o Gabriel do autismo? Do autismo, não. Gostaria de curar ele da epilepsia, do toque, do distúrbio do sono. Aí sim, do autismo, não. Não, como eu estava dizendo, eu acho que muita gente que não tem problema neuro... Desculpa a palavra, eu sempre esqueço. Eu sou péssimo com memória. Neurodiverso, né? Isso Mas mesmo, aí tá, não tem problema. então, é que um monte de gente que acha que as pessoas que têm isso querem se livrar, tá ligado? Mas não, mano, tem muita qualidade no TDAH, no autismo, tem muita qualidade, mano, muita qualidade que talvez se a gente não tivesse. Beleza. O que falta é o respeito, né? A sua diferença. A única coisa que falta é respeito. Você pode produzir muito com adaptações que às vezes não são tão difíceis assim. As atitudes é que são difíceis de ser mudadas, né? Sim, sim. Mas eu acredito que a gente está conseguindo. Tem muito problema ainda com o capacitismo, com o preconceito, mas as pessoas estão mais ligadas agora, isso é muito bom. Cara, me diz uma coisa, por que a bandeira do autismo é azul? Olha, foi estipulado pela ONU, né, o dia de conscientização, e colocaram a cor azul por causa da incidência. Nessa época, eram acho que 5 meninos para cada menina, agora já está entre 4 e 3, né? Já está diminuindo. Mas como eram muito mais meninos, e se associava a cor de menino, que eu acho uma bobagem também, o azul, aí colocaram essa cor para o autismo. Mas a maioria dos autistas não gosta muito, não. Prefere que se use aquele símbolo da neurodiversidade mesmo, né, que é o símbolo do infinito. E esse símbolo, ele é multicolorido, porque representa mais o espectro, que é amplo, né? Então, a gente tem todas as cores dentro desse espectro. Mas, em muitos casos, eu gosto do azul também. Eu não tenho muito esse negócio de ficar ferrada numa coisa. Ah, mano, legal. E, cara, me explica uma coisa lá do bagulho feminino. Como assim tem... Como bagulho feminino não, do autismo feminino? Desculpa, mania. Como assim tem autismo feminino e autismo masculino? Qual que é a diferença dos dois? Olha, é mais difícil se perceber e se diagnosticar o autismo feminino, porque as mulheres, elas têm mais maleabilidade para o social. Então, elas conseguem se adaptar mais e pode acontecer o que se chama de masking, que é um mascaramento. A menina, ela aprende a regra social e ela vai, por imitação, querer fazer o que as outras pessoas fazem para se sentir incluída. Só que esse mascaramento, com o tempo, vai trazendo perdas para essa pessoa, porque é muito estresse, é aquilo que eu falei no começo, você ser quem você não é. E isso vai trazendo outras condições, como a ansiedade, como a depressão, porque você não é um fingimento, você passa a viver aquilo, né? Saber como que você tem que se comportar, aqui eu não posso falar isso, aqui eu não posso balançar minha mão numa estereotipia, qualquer coisa assim, e você fica o tempo inteiro se policiando, isso traz um estresse. E as mulheres têm mais facilidade para fazer esse tipo de comportamento. Então, é mais difícil se perceber quando não tem tantos sintomas quanto as autistas do nível 3, é mais difícil perceber. E eu acho também que é uma coisa dos pais também acharem que meninas são mais quietas. Então é porque ela é menina, ela é mais introvertida,
Não estou dizendo que todas as meninas introvertidas são autistas, mas como não dá muito atrito, nem muito estresse, a menina está quietinha, deixa ela lá quieta, não vou atrás de um diagnóstico. Então, pode ser também por isso. Uhum. Cara, e me diz uma coisa. Por que você se interessou no autismo feminino? Você me falou, né, que você tem um filho e tal. E daí, como que você chegou ao autismo feminino? Que é uma coisa que muita gente não conhece. Eu nunca tinha escutado falar. E eu Não, acho mas que a maioria também eu não. falei que eu vivo há 30 anos nessa causa e eu não Sim. achava que eu era autista. Uhum. Justamente por isso, há uma dificuldade em se diagnosticar as mulheres. Isso faz com que muitas tenham o transtorno e não estejam diagnosticadas ou estejam subdiagnosticadas, como eu fui a minha vida inteira. Tive fibromialgia, fui diagnosticada. Tive síndrome do pânico, fui diagnosticada, mas ninguém chegou no autismo até uma hora que eu comecei a conviver demais com outras mulheres autistas dentro da própria onda. E eu comecei a perceber coisas que elas faziam, que elas falavam, e que eu também era assim. E certas sensibilidades também que eu tenho em relação à comida, em relação a sons, e que eu achava que isso era normal, ou era, eu tenho algumas características por causa do filho também, né? E aí eu só fui atrás, numa crise de enxaqueca mesmo, num pico de ansiedade, e vendo minhas características nessas outras mulheres. Aí tive o diagnóstico, foi comprovado, e comecei a pensar que isso não veio para mim à toa, né? Eu tenho que falar sobre isso para ajudar outras que não chegam ao diagnóstico. A nossa rede pública a oferecer diagnóstico de qualidade, porque é muito caro. Nem todo mundo tem condição de ir atrás desse diagnóstico. Então, a gente precisa falar sobre ele, né? E para que mais pessoas saibam e que possam facilitar a vida dessas autistas. Cara, por exemplo, vamos dizer que alguém vai lá e vê um vídeo da Onda e tal, falando sobre autismo e fala assim, mano, eu me identifiquei muito com isso, eu quero ir no médico e ver. Só que a pessoa é um adolescente, sabe? A pessoa não tem dinheiro, tem que falar com os pais. Então, qual é a dica que você dá, tipo, pra eles falarem com os pais, entende? Por conta que tem muito pai que não entende. Tipo, filho lá chega nos pais e fala, ô pai, eu acho que eu tenho autismo. Tipo, o pai vai falar, você não tem nada, entende? Tem muito pai que não vai falar, não, acho que você não tem, você não parece. Tem aquilo, né? Você não parece autista. Então, qual é a dica que você dá para essa galera que quer ir no médico, mas tem que falar com os pais primeiro? Eu acho que tem que ser uma conversa franca, né? Uhum. Ninguém quer ser autista porque, igual as pessoas, algumas falam, é moda agora ser autista, e agora Então, todo mundo é autista. Não é esse negócio assim de que eu quero ser para parecer. sim. Você busca um diagnóstico para se identificar com aquilo que você tem, que você já traz, que você já sente. Ninguém vai inventar isso, né? Então, seria bom que esses pais pudessem, através de uma conversa franca com os filhos, ir buscar sim. Mas também pode contar com as professoras, né? Que as professoras sempre desconfiam um pouco. Então, quem sabe essa professora faça uma mediação com esses pais. Na hora que eu falei ninguém quer, eu achei que ficou uma fala meio que pode ser não ter o entendimento que eu gostaria. Uhum. E até anteriormente, se você me perguntou sobre cura, eu falei que não queria ser curada. O que eu disse aqui é que dificilmente uma pessoa que vai buscar o diagnóstico, ela quer fazer aquilo para, eu vou ser autista porque eu quero ter seguidores na internet, então eu vou abrir uma página de autismo. Não é isso. Sim. As pessoas até pensam em fazer essas coisas depois para maior entendimento delas mesmas e para ajudar outras pessoas que às vezes ficam perdidas.
Acho que eu consegui me explicar melhor, Ah, né? não, você explica muito bem. Cara, como que você acha que hoje em dia os autistas estão sendo representados no cinema? Você acha que eles estão sendo bem representados? Cara, eu não vi se tu já viu um desafio no TikTok da galera fingindo que é autista? Teve Já. isso um tempo atrás. Mano, aquilo foi a coisa mais horrível. E, nossa, aquilo foi horrível, mano. Não tem nem palavra para descrever aquilo. Foi algo abominável. Eu acho assim, tem muita, tem muito mito nesse meio, né? Ah, o Uhum. autista tem que estar ali, ele tem que balançar as mãos, ou ele tem que ficar nervoso, ele tem que não sei o quê. Tem muito mito, mas eu acho que já melhorou muito. Na, tem uns 30 anos atrás ou mais, que foi feito um filme que se chama Rain Man. Já ouvi E, falar. e esse filme mostrava um autista muito estereotipado. Hoje em dia, você vê. Eu não acompanho muito televisão, série, essas coisas, então Ah, não de sei, boa. não sei te dizer muito, mas aquele Good Doctor. Ah, sim, sim, minha mãe ama. Então, eu vi um ou dois, porque eu queria mesmo saber como que era o autista. Eu achei que bem menos equívocos que o próprio filme do Rayman lá anos atrás. Então, as pessoas elas estão estudando mais para fazer. Não está em cima de mitos, de que o autista é assim, um assado. Eu acho que está indo para um caminho legal e está aparecendo mais, né? Agora acho que tem uma advogada também que tem uma série. Essa eu ainda não, Ah, mas o pessoal está falando que é muito legal. ai, que Eu da acho que hora. também, eu acho que a gente está evoluindo. Ah, mano, pelo menos alguma coisa tinha que evoluir, né, mano? Pelo menos alguma coisa. É, mano, sim, sim, tipo, é da hora que o autismo esteja sendo bem representado, por conta que a gente sabe que Hollywood, eles fazem tudo como de um jeito espalhafatoso, né, pra galera rir e coisa do tipo. Então é bom que esteja sendo bem representado, por conta que, né, Hollywood até parece que estuda pra fazer alguma coisa. Até parece. A gente sabe que isso não acontece. A gente sabe que os caras devem só pegar a Wikipédia lá e falar, então tá, isso é autismo e pronto. A gente sabe que é isso. Mas existe uma responsabilidade em cima disso que agora as pessoas buscam muito mais também, né? Então eles têm que ficar mais espertos. É Sim, sim. lógico que faz uma coisa meio assim fictícia, né? Mas já melhorou. Eu acredito que Nossa, vai melhorar mais. sim, sim. Eu acredito que aquilo lá que você falou por conta da lei e coisa do tipo, sabe? Por conta que eles sabem que se eles não fizerem certo, vão ser tudo processado. Eles Peraí, sabem disso. foi para lá. Não Então, sei o que deu nele hoje. então mas eu acho que é tipo isso mesmo. Eu falei que eles sabem que se eles não fizerem certo, vai ser todo mundo processado. Eles sabem disso, então eles têm que acertar. Não, e também tem a sua parte política também, né? De que você precisa ser uma pessoa. Eu esqueci o termo, fiz igual você agora. Mas uma pessoa mais ligada, né, nos direitos humanos, naquilo que você vai mostrar. Sempre isso é muito bem-vindo. E Hollywood não quer parecer que é preconceituosa ou que é isso ou que é aquilo, embora seja, né? A gente sabe que é. Com certeza. Sim, sim, com toda certeza, Hollywood é, mano. Acho que isso é o que eles mais são, sem dúvidas. Mano, o Então, histórico dos mas caras é horrível, o daí histórico dos não caras. se mostra, né? Não é o que se Sim, mostra sim. realmente. Ah, mano, cara, e falando nisso, você com certeza assiste filme, né, relacionado ao autismo, coisa do tipo, e você tem alguma recomendação pra galera que quer saber alguma coisa sobre isso, coisa do tipo? Olha, eu recomendo a página da Onda, que tem tudo sobre autismo. Tem o OndaCast, que é o podcast da Onda Que também. da hora! É o nosso presidente, que é o Fábio Cordeiro, é autista também. E ele quem faz os podcasts, eles são ótimos também. Mais filmes, eu te falei, agora eu não tenho visto muita televisão, essas Não, de coisas, boa. mas as séries que falam bastante é essa do Good Doctor e essa dessa advogada, que agora eu me esqueci o nome, mas tem alguns filmes que são
bem bacanas também. Geralmente, nas páginas de autismo, tem listas de filmes que as pessoas podem acessar. Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar falando filmes de 20, 30 anos atrás, o pessoal não vai gostar muito. E agora, realmente, eu não estou muito ligada nisso, de ficar assistindo filme ou TV. Eu estou muito mais ligada em ler. Tanto é que, por exemplo, me falaram tanto daquela série da Anne, que a série era linda e que não sei o quê, e todo mundo... Maravilhosa, mano. Uma das minhas séries favoritas. Aí, o que eu fiz? Fui lá e comprei a coleção de livros. Eu falei, eu não vou assistir a série mesmo, eu vou ler os livros. Aí, comprei aquele monte de livro, adorei. Uma amiga minha virou e falou assim, não, você vai ter que assistir. Vamos assistir comigo. Aí, assisti junto com ela. E o que você achou? E gostei pra caramba. Mas a minha tendência é sempre essa, de escolher primeiro o livro. Eu entendo. Então, agora eu estou aqui pensando em filmes que eu poderia te indicar, mas me vem a ideia de filmes já mais antigos. Mano, de boa. Mano, a gente já tá chegando aqui a quase 1h20. Passou muito rápido. E assim, eu ainda estou com sorte que nesse tempo todo a minha casa ainda está em pé, né? Porque o barulho que eu estou vendo ali. Mano, eu entendo. Com minha mãe era a mesma coisa. Sempre que minha mãe queria fazer alguma coisa, eu tava atrás dela fazendo algum barulho, coisa do tipo. Desculpa as falhas de memória nesse podcast. Tá? Eu tenho déficit de atenção e memória, eu não posso falar de quê. Mano, isso é uma droga, mano. Isso é uma droga. Por exemplo, eu tenho uma pergunta muito boa. Só que às vezes a pessoa fala, né? E às vezes as pessoas falam muito. Então eu tenho que conseguir manter aquela pergunta na minha cabeça. Até a pessoa parar de falar. E é difícil, por conta que daí vem muita coisa. E, cara, então, desculpa. E, cara, muito obrigado por ter aceito. Espero que tenha valido seu tempo. Eu adorei, só fiquei um pouco preocupada aqui. Mas se ele estivesse bem, a gente podia conversar muito mais. E eu espero que a gente faça outras com outros temas também, dentro do autismo, da superdotação, que vai ser bem bacana. Eu gostei bastante. Mano, eu adorei você. Então, vamos fazer o seguinte, para acabar logo. Então, assim, divulga tudo que você tiver que divulgar. Daí a gente acaba por aqui. O seu podcast, hoje é que dia mesmo? Hoje é quinta, eu tô perdido. Hoje é quinta. Não, o seu é sábado. É sábado. Eu vi domingo, então. Não, é sábado, pô. É sábado. Eu postei um quarta, postei um hoje, amanhã vai ter o outro, por conta que eu só gravei 3. Não, eu que me equivoquei. É que eu vou gravar mais 2, então o de domingo vai ser com o dublador que eu vou gravar amanhã. Então divulga tudo que você tiver que divulgar, daí a gente acaba por aqui. Olha, eu quero divulgar a Onda, né? @Onda Autismo, nosso Instagram, nosso site www.ondaautismo.com.br. O meu perfil é @Cláudia Coelho de Moraes, e é o autismo feminino, também você me acha nesse perfil. Tem um perfil de professora também, mas como com a pandemia eu tive que deixar minhas atividades para ficar com o Gabriel, não estou mexendo muito nesse perfil, mas é o professora Cláudia Moraes. Tem um trabalho com atividades, materiais estruturados para autistas, educação de autistas. Acho que é isso. Então é isso, mano. Muito obrigado por ter participado. Tenha uma boa noite. Adorei falar com você. E no futuro a gente conversa de novo, com toda certeza. Vamos conversar mais vezes, tá? E desculpe aqui também qualquer coisa. Tranquilo. Boa noite. Tá.